2h35, voltamos então ao Panorama CBN e vamos à nossa entrevista de hoje. A gente vai falar sobre cursos preparatórios, que a gente popularmente conhece como cursinho, não é? Tanta gente, não é, vai tentar realizar o sonho aí de participar de um concurso público e quem sabe ser aprovado por meio dos cursinhos. Por isso que a gente vai conversar com o professor Everton Mota. Ele conhece o assunto, vai tratar sobre ele com a gente a partir de agora. Professor Everton, seja muito bem-vindo, muito boa tarde. Boa tarde, professor. Boa tarde, eu que agradeço aí pelo convite, né? Boa tarde a todos os ouvintes aí em todas as redes que vocês estão transmitindo hoje, né? Muito interessante. Nunca tinha vindo aqui, quero parabenizar vocês, estavam muito organizados. E vamos lá, né? Vamos falar sobre concurso. Pois é, falou sobre organização, professor Everton. A gente imagina que essa questão da realização de sonho, né, para conseguir passar num concurso público, enfim, numa seleção simplificada, às vezes, né, são possibilidades de estabilidade profissional e é o desejo de muita gente, né? O mercado de trabalho não é fácil, então muita gente deseja imprimir uma carreira, né, de forma mais segura, com uma boa remuneração, enfim, e é aí que entra o cursinho, né? Exatamente. É aí que entra o curso preparatório. Gostaria que você falasse inicialmente, assim, como é que a gente pode aliar esse desejo de conseguir esse espaço no mercado de trabalho, a disciplina e o papel que o curso preparatório cumpre, porque ele é uma ponte, mas ele não é determinante para a pessoa passar, porque tem muito do empenho individual, né? Exatamente, né? A gente trata do aluno que quer se preparar para um concurso de uma forma diferente, porque quando a gente decide mudar de vida, o concurso realmente muda a vida das pessoas. Eu, por exemplo, eu já trabalhei de servente de pedreiro, vendi picolé, passei fome, chegou momentos na minha família, eu, minha mãe, mais 3 irmãos, que a gente só tinha um ovo para dividir para 5 pessoas. Então, foi o concurso público que mudou minha vida. Eu passei em 15 concursos, mas para passar no primeiro, geralmente é o pior. Porque as pessoas desacreditam, acham que só entra quem é peixada, isso daí é enrolação, mas não tem nada a ver. Hoje, eu acredito que seja um meio mais democrático de se conseguir vencer é através dos concursos públicos. A prova é igual para todos os candidatos. E aquele que se esforçar mais, conquista a vaga primeiro. Então, é interessante isso, né? E o fato das pessoas quererem não significa tanto. O que elas têm que entender é que querer é diferente de fazer o que tem que ser feito para conquistar aquela vaga. E para você dar um passo certeiro, a primeira coisa que tem é escolher o que você quer ser, porque são vários concursos abrindo, né? A gente tem concurso na área policial, tem o concurso nacional unificado, que são vários cargos, mas aí você tem que escolher o que é que eu acho que eu fazendo, eu vou ser feliz fazendo aquilo. Até porque você vai ser servidor público. Você não vai estar num lugar que ganha muito e não faz nada, não. Você vai servir a população. Então, escolha algo que você acha que vai ser feliz fazendo. Segundo passo, se organize, crie um cronograma e saiba quais são as matérias que você vai ter que aprender para passar naquela prova. E dentro de cada matéria, a gente sabe que tem alguns assuntos que são mais recorrentes. Tem assuntos, por exemplo, da minha área jurídica, que eu nunca estudei na minha vida. Eu sou formado, eu sou bacharel em Direito, passei na UAB, passei em 6 concursos policiais, passei em 3 de tribunal, sou oficial de justiça hoje, e tem conteúdos que eu nunca estudei, porque está lá no edital, mas nunca caiu na prova. Então a gente faz essa investigação todinha e já entrega algo mais enxuto, porque os editais realmente são muito extensos, e não tem condições nenhuma de um ser humano aprender todo aquele conteúdo. Mas com estratégia, a gente consegue estudar menos conteúdo e acertar mais na prova. É até estatisticamente comprovado que 20% do edital dá para a gente responder mais de 80% da prova. É só a gente saber quais são esses 20%. Professor Everton, além de muita dedicação e estudo, existe assim um perfil de pessoas que conseguem passar em concursos? Existem esse perfil, né? Óbvio que, como você estava trazendo mesmo para a gente, tem a dedicação, tem muito estudo, mas existe aquele perfil? Existe sim, o perfil que geralmente passa com mais rapidez, são aquelas pessoas que têm menos oportunidades, aquelas pessoas que são menos remuneradas, vamos dizer assim, e são pessoas que costumam se esforçar mais para sair de um determinado patamar de vida
e conquistar dias melhores aí para a família, né? Então, o perfil é esse, é a pessoa mais esforçada que consegue ser aprovada num concurso. Não é nem o mais sabido. Eu provo, né? Inclusive a gente tem várias histórias que não é o mais sabido que passa no concurso, é apenas o mais esforçado. Tá vendo aí. Professor Everton, irei fazer aqui 2 perguntas. Essa agora, inclusive, é super básica. O professor participou do quadro Me Conte Sua História com Franklin Portugal, né? Muito bem. Eu estava percebendo uma familiaridade em relação ao já professor. Sou de casa, Everton. Já tá vendo aí? Pois é, professor. O quadro Me Conte Sua História, né? Tem o Franklin Portugal, os outros repórteres e as outras repórteres também gravam essas histórias, né? Com uma certa frequência o Franklin, e justamente essa história, né? Do professor Everton, quando mencionou essa questão dos 15 concursos públicos, eu me lembrei, não, então de fato, só pode ser, a não ser que seja um outro tão estudioso quanto, né? Muito bem. Então, professor Everton, falando ainda a respeito dessas questões da aplicação, do nível de debruçamento de uma pessoa para conseguir um resultado positivo no concurso público e tudo, muito se fala também sobre as horas. Tem aquelas pessoas que até fazem parte do que também popularmente a gente ouve falar que são os concurseiros, né? Sim. Ou seja, se inscrevem em vários concursos e vão tentando. Eu gostaria que o professor falasse um pouco a respeito desse tipo de comportamento e de conduta, porque a gente imagina que exige muito do tempo dessas pessoas. Sim. Várias delas, inclusive, trabalham, né? Então tem que conciliar já esses 2 expedientes do trabalho, que a gente sabe não são fáceis, né? Porque todo trabalho imprime também muito cansaço, e ainda assim ter oxigênio, né? Para de noite, às vezes cruzar a madrugada estudando, enfim. Como fica essa questão do rendimento em relação à divisão de horas, professor Everton, dentro do campo das estratégias que o professor falou há pouco, como seria então conseguir organizar melhor esse tempo, já saber que tem que sair para o batente todos os dias, né? E tem que dar conta daquele recado, ainda ter também que ter forças para sonhar e estudando, né? Ou seja, como o professor falou, se esforçando. É isso aí, né? A maioria das pessoas tem que trabalhar para sustentar suas famílias, né? Tem suas contas aí chegando, é água, é luz, tudo que a gente tem que pagar, né? Ainda que a gente não queira fazer uma conta, mas tem conta chegando. E aí a gente não pode também abandonar a vida só para estudar para um concurso. Mas é plenamente possível você encaixar no seu dia, até porque o dia tem 24 horas, a gente trabalha 8. Então, eu costumo dizer que as 8 horas que a gente trabalha durante o dia é para sustentar a família. Depois dessas 8 horas, a gente trabalha para construir um império, construir uma vida melhor, um futuro melhor. E dá muito bem para a gente encaixar. Eu estudava, fazia faculdade de Direito, eu trabalhava de segunda a sexta na prefeitura de Caruaru, eu era concursado já como agente de saúde, quando eu comecei a estudar de verdade, foi o primeiro que eu passei, e trabalhava nos finais de semana de segurança, tomando conta de umas construções aqui em Caruaru. E ainda assim eu estudava todo santo dia. Então, a ideia é estudar todo dia, e não estudar o dia todo. É você estudar ali de 1h30 a 2 horas por dia, a longo prazo. Isso daí é perfeito. Tem gente que pensa que estudar para concurso é passar o dia todo estudando e nem consegue. É como treinar numa academia, é como correr. O cara que nunca correu, ele vai dizer, eu vou correr durante 10 horas para treinar. Não aguenta. Ele não corre 2 minutos. Então, estudar é igual. Quem não tem costume de estudar, vai ter que começar estudando ali 30 minutos, pausa de 15 minutos. Estuda mais 30, pausa de 15. Até ele acostumar. Quando ele treinar a mente dele, ele aumenta 45 minutos, pausa de 15. Depois aumenta 1 hora, até ele acostumar a estudar mais horas por dia. E para a gente instaurar esse hábito de estudar, eu indico lá aos meus alunos, e isso dá muito certo, que ele comece com um desafio. Tudo na vida é um desafio. É quando você quer fazer uma dieta, ir para a academia. Pode ver que a maioria das pessoas começam e param. Se ele fizer lançar um desafio, ele e outro amigo, eu costumo lançar para todo mundo nas redes sociais. Vou fazer 21 dias de desafio. Quem farrapar, se você for fazer aí com um amigo seu, paga X, paga minha mensalidade na academia. Então você vai ficar naquele compromisso e o outro também, bora fazer, é hoje, tem que estudar 2 horas no mínimo, responder 30 questões. E a partir dos 21 dias, aquilo ali se torna um hábito na sua vida, que agora você não vai mais fazer como sendo um desafio, vai fazer parte do seu dia a dia. Eu utilizei isso para academia, eu estava com quase 90 quilos de gordura
e eu perdi 14 quilos em 40 dias. E comecei a treinar de verdade. Faz mais de 2 anos que eu não farrapo na academia. Mesma coisa eu fiz para estudar. Não tinha costume de estudar, até porque eu estudei em 13 escolas públicas. 13. Passei 3 anos no 3º ano do ensino médio. Eu ia, na metade eu desistia. E aí eu tive que conseguir instaurar hábitos bons na minha vida para poder vencer. Um deles foi o estudo. Professor, qual seria a diferença de uma preparação, né, para o vestibular, né, por exemplo, e para um concurso? Existe essa diferença de preparação? Show de bola. Existe uma diferença muito grande em vários termos. O conteúdo em si, a gente sabe que lançou agora esse Enem dos concursos, que é bem parecida, a estrutura é bem parecida com a do Enem. Mas quando a gente fala do concurso em si, as questões são tratadas de forma diferente, o tipo de redação varia de banca para banca. A gente tem banca CESP, SEBRASP, por exemplo. A redação dela é totalmente diferente do que a pessoa aprende no Enem. Quando eu dou aula de redação também, e eu era muito ruim em redação, era algo que me causava medo. Tinha concurso que eu nem me inscrevia por conta da redação. Eu fiz questão de aprender ao ponto de virar professor. E hoje eu dou aula de redação. Quando vai para uma aula minha, para a banca CESP, SEBRASP, eu aviso logo, eu digo, quem participou de aula para Enem vai achar que eu estou endoidando. Porque eu vou falar um monte de coisas aqui que é proibido fazer no Enem, e aqui você é obrigado a fazer para tirar uma nota boa. E daí eu mostro minhas redações. Redação que valia 20, eu tirei 20. Valia 20, eu tirei 17,12. Então eu digo, é para fazer assim. Mas eu vi no Enem. Eu digo, se for fazer Enem, não dê ouvido ao que eu estou falando. Então tem sim uma grande diferença na forma de cobrar o conteúdo e na parte de redação principalmente. Pois é, professor Everton, e a gente fica pensando também naquelas pessoas que, puxa vida, estudam assim, de forma bem organizada, disciplinada, recebendo esse tipo de noção, por exemplo, olha, não tenho o hábito de estudar, nem tenho o hábito da leitura, que é um hábito importante, não é nem para essas questões assim de alguém se envaidecer intelectualmente, mas é porque é importante para ter visão de mundo, não é? Então, com relação a essas questões, às vezes a pessoa tem até assim uma certa tranquilidade, não é, no processo de apreensão daquelas informações, né? Ele consegue apreender bem tudo aquilo em sala de aula, mas quando chega na hora mesmo, assim, de ir para a sala de aula, né? Que ali, aqueles instrutores fecham as portas e vai começar a contar o relógio, parece que tem uma questão psicológica que pesa muito, né? Então, fale pra gente um pouquinho como é que fica também esse nível de organização psicológica para esse momento, ou seja, alguém que está ouvindo agora a CBN e tomou essa decisão, olha, eu preciso fazer um concurso e eu preciso saber quais são os caminhos. A gente está tentando trazer aqui junto ao professor Everton já algumas luzes, né? Por exemplo, essa questão da importância do curso preparatório, o que contém num curso preparatório que tenha esse nível de capacidade de impulsionar essa pessoa, mas também tem muito dela. E do ponto de vista mental, como é que fica esse candidato, professor? Isso é muito interessante falar, porque a maioria dos candidatos já estão aptos a resolverem as questões suficientes para assumir a vaga. Só que tem essa questão psicológica que atrapalha muito. Eu tenho um aluno lá chamado Fabrício, e aí eu falo o nome dele porque ele autoriza, que é um camarada sofredor, trabalha na pedreira, quebrando pedra. Não teve uma escolaridade boa, veio de baixa renda e ele tinha muita dificuldade em todas as matérias. Ele estuda com a gente lá desde 2019. E esse ano, a gente percebeu, esse ano é o seu ano. O concurso que você fizer, você vai passar. E o primeiro concurso que ele foi fazer foi da Polícia Militar de Alagoas. Ele chorou uma sexta-feira antes, ele estava chorando, nervoso, dentro do ônibus, no sábado, antes de ir para a prova. Ele estava se acabando de chorar e por dentro eu já estava pensando, ele vai ser reprovado por conta da questão psicológica. Como é que a gente resolve isso no curso preparatório? A gente faz vários simulados. Domingo agora, né, ontem, teve um simulado lá e a gente simula a prova do jeito que ela é. Se o cara chegar 1 segundo atrasado, ele não entra. Ontem ficaram 2 de fora, professor, ajeita aí. Eu digo, no dia não vai ter ajeitado não, pode voltar. Foi um pai de uma aluna que veio de Arco Verde para fazer a prova em Caruaru. Chegaram 5 minutos atrasados, né? E eu disse, não entra, infelizmente, regra é regra. Mas a gente veio de fora, eu digo, teria saído mais cedo.
Porque imagine se fosse no dia da prova. O sonho da sua filha, por água abaixo, por conta de 5 minutos. Então, esses simulados que a gente faz bem próximo, não pode usar celular. Se o celular tocar na hora da prova, a gente bota para fora. O cara fica até com raiva. Porra, isso é só um simulado, precisa disso não. Precisa, porque você vai enfrentar isso lá. E aí no banheiro levanta a mão. Então, o pessoal, a gente vê que eles passam pela mesma ansiedade como se fosse a prova. E antes de começar o simulado, a gente dá dicas de como se comportar. Geralmente, as questões de concurso, as provas, trazem a primeira questão sendo muito complexa e com texto muito longo, de português, principalmente. Texto bem longo, uma questão que você lê várias vezes, não consegue entender direito, e na sua mente vem o quê? Eita, prova pesada. Pela primeira questão, você julga a prova toda. Então, o meu conselho, leia rapidamente. Se você souber, marque. Se não souber, esqueça, é só uma. Vá para a segunda. Geralmente a segunda vem com um pesozinho também a mais, que é para o cara dizer, eu não disse que essa prova não presta. Passe a segunda, vá fazendo o que você sabe. Vá botando uma interrogaçãozinha, depois você volta para a primeira, e aí você vai vir mais aliviado, porque você vai ver que muitas delas você sabe. Então, é uma dica muito boa, fazer simulados. Quanto mais simulados, mais você chega tranquilo na prova. Cada simulado é como se você estivesse indo fazer uma prova. Então, você fez 10 simulados, vai fazer a prova pela primeira vez? Não, você vai fazer a prova pela 11ª vez. Professor, dentro dessa preparação, né, para concurso, existe também alguma orientação no sentido de quem uma vez passou no concurso, mas tem aquela questão da espera também, porque muitas vezes é frustrante, né? Você tá ali, se dedica, né, na preparação do concurso, chega ao objetivo, que é passar, mas tem aquela questão da espera. A gente fica esperando. Existe também orientação nesse sentido na preparação? Existe também, né? Tem uma coisa chamada cadastro de reserva, né? Que é justamente isso. O pessoal que não passou dentro das vagas previstas no edital, fica num cadastro de reserva, e esse cadastro de reserva, eles não têm um direito adquirido. Eles só têm uma expectativa de direito. Ou seja, o órgão que fez o concurso, ele pode ou não convocar aquelas pessoas. Então, o que é que as pessoas fazem? Passam num cadastro de reserva e passam o resto da vida confiando nisso, esperando ser convocado. O que foi que eu fiz e que eu indico meus alunos fazerem? Passou no primeiro, a prova é no domingo, geralmente é no domingo, né? Então, independentemente do resultado do domingo, volte na segunda para estudar. É isso que eu indico. Passou, foi no cadastro de reserva, tranquilo, deixe lá guardado e continue estudando, porque tem muitos concursos surgindo. Em 2012, eu passei na Polícia Civil de Alagoas. Foi o primeiro concurso de polícia que eu fiz. Eu era doido para ser policial civil. Em 2012, quando vieram liberar minha nomeação, já era quase 2016. Então, imagine se eu ficasse 2012, 13, 14, 15, 16, esperando uma nomeação. Eu estudei. Quando vieram liberar minha nomeação, eu já tinha passado na PM da Paraíba, Civil de Sergipe, Civil do Ceará, Guarda Municipal de Campina Grande, e já estava preparadíssimo para passar na Civil de Pernambuco. Então, passei na Polícia Civil de Pernambuco logo um ano depois, alguns meses depois, e aí eu já não estava mais preocupado em esperar o governo chamar. Eu estava dentro das vagas. Imagine quem está na reserva. O concurso geralmente tem duração de 2 anos e pode ser prorrogável por mais 2. É um máximo de duração de validade de um concurso, é de 2 anos. Porém, tipo o concurso nacional unificado, tem validade de 1 ano, pode ser prorrogável por mais 1 ano, e aí quem ficar no cadastro de reserva tem só expectativa de direito. Então o bizu passou, continue estudando. Passou em outro, continue estudando. Quando você assumir, aí você para de estudar para aquilo e busca algo melhor, né? Um salário maior, tal.
Muito bem. Professor Everton, a respeito das questões de escolaridade, e infelizmente há no Brasil, como em vários países, né, principalmente nos países subdesenvolvidos, como é o nosso caso, uma distância entre a qualidade do ensino público e o ensino particular, lamentavelmente, né? E isso é importante, junto ao ouvinte CBN, a gente lembrar que também faz parte da história recente do Brasil, porque durante muitos anos o ensino público, inclusive, foi exemplar aqui no Brasil, não é? E aí existia uma equiparação com a qualidade do ensino particular, inclusive. Em alguns setores, em alguns estados, regiões, enfim, houve um certo sucateamento. Mas é justamente para essa pessoa oriunda do ensino público atual que vai essa pergunta pela busca da resposta. O que é que o professor diria também em relação a essas questões? Porque alguém pode se sentir inseguro fazendo parte do ensino público nesse momento, né? Sentir uma certa dificuldade, dizer, puxa vida, com a minha escolaridade eu não vou ter condições, assim, de assimilar num curso preparatório o conteúdo, eu não vou ter condição, então eu não vou conseguir realizar o sonho de passar num concurso público. O que é que o professor Everton diria? Muito bom, isso daí é muito importante, eu me arrepiei aqui, porque o prazer da gente lá no curso não é pegar uma pessoa que veio de escola particular e que já vem com uma base boa e fazer ele ser aprovado, até porque isso é muito fácil. O prazer da gente é quando chega alguém lá zerado, como foi o caso de Fabrício, Elias, eu poderia falar o nome aqui de 300, 400 pessoas que chegaram sem nenhuma base, não sabe o que é um verbo no português, não sabe o que é uma regra de 3 na matemática, que é algo simples do ensino fundamental. Mas a gente pega do zero, faz o cara formar uma base, depois começa levantando as paredes para botar a laje, que seria o edital. Se você pega uma pessoa dessa, zerada, igual eu estudei em 13 escolas públicas. Nunca estudei em escola particular nenhuma. Então, eu não tinha base nenhuma. E eu entendi que para a gente colocar o edital na cabeça, seria uma laje de uma casa. Mas eu não tinha nenhum alicerce. Então eu tive que voltar para a base, aprender tudo do ensino fundamental, claro, direcionado para concurso, então é estudando menos, bem menos do que o ensino comum. E depois que formou ali a base, o alicerce, aí eu comecei a construir as paredes, né? Avançar no estudo até entender o edital. Mas é plenamente possível. Eu vim do zero e passei em 15 concursos. Os alunos da gente chegam lá zerados. Esse Fabrício já vai na segunda aprovação. PM de São Paulo dentro das vagas, PM de Alagoas dentro das vagas, e ele vai passar também na PM de Pernambuco, de certeza absoluta. Só se acontecer alguma coisa, uma dor de barriga nele, mas ele vai passar também, e ele chegou, tipo, semi-analfabeto, e conseguiu. Então, quem não tem um ensino fundamental e médio bom, só vai ter que se esforçar mais um pouquinho, mas consegue do mesmo jeito. É isso. 2 horas mais 59 minutos. A gente conversamos aqui com o professor Everton Mota, professor de curso preparatório, nesse bate-papo com a gente do Panorama. Professor Everton, muito obrigado pela sua participação com a gente. Queria também reforçar esses agradecimentos, professor, até convidando o ouvinte CBN também em acessar no Globoplay o Me Conte Sua História, que tem lá do professor Everton Mota, porque é singular o exemplo, de fato, não é, de alguém que conseguiu, a partir da escola pública, não é, com todas as dificuldades, enfim, a gente sabe que também existem escolas de referência atualmente, não é, no ensino médio, e tudo é importante esse esforço, e é necessário esse esforço por parte do poder público, mas é muito importante a gente recebê-lo, registrar aqui também que o professor está cumprindo um papel social muito importante, não é, abrindo essas portas, essas salas de aula, essas bancas para essas pessoas que vêm de tantas cidades distantes, inclusive, não é, para tentar realizar esse sonho a partir do sonho que você, professor, realizou tantas vezes, não é, tendo uma origem tão humilde. Então é muito importante esse registro e muita luz na sua caminhada, porque certamente essas luzes estão chegando a outros seres humanos também. Isso mesmo, obrigado. Eu que agradeço a todos vocês e conto comigo sempre aí. Maravilha. Esse foi o Panorama CBN, que vai ficar aqui registrado também nas nossas plataformas digitais, como aqui no nosso canal no YouTube, o CBN Caruaru. Combinado? Valeu, turma. Daqui a pouquinho a gente se encontra no CBN Total. Panorama CBN.